Bom dia. Abuso sexual de crianças e adolescentes pela internet, assédio virtual, exploração sexual de crianças, publicação de informações privadas, sextorção. Esses são apenas alguns dos perigos que muitas crianças e adolescentes podem estar expostos quando o assunto é internet. Se você que é pai ou responsável por uma criança e adolescente e se recusa a entender a internet, está na hora de mudar a estratégia para saber o que seu filho ou filha fazem horas a fio diante de um computador ou com um celular nas mãos. Uma reportagem divulgada pelo site O Sul diz que o Brasil tinha 24 milhões e 700 mil crianças e adolescentes usando internet no ano passado. No programa de hoje, nós vamos falar sobre quando a internet vira um perigo. Como saber o que fazer? Será que proibir é o caminho? As nossas convidadas são a psicóloga Karine Brito e Luciana Lima, que é pedagoga. Muito bom dia, obrigada por terem aceito o nosso convite. E a gente costuma falar assim, a tecnologia é algo muito bom, ela nos ajuda, ela leva a gente para frente, a gente consegue falar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. Se a gente usar o WhatsApp, então, pelo telefone, a gente é grátis, não paga, não tem custo, mas ela também traz alguns perigos. E antes da gente falar de tantos pais que têm sofrido, que têm reclamado porque os filhos praticamente estão viciados, a gente vai começar pelos pais. Certamente, assim como eu, acho que você que está em casa nos acompanhando já deve ter visto, presenciado isso, se você não for um desses pais que quando chega em casa ou está cansado ou vai sair, quer que o filho fique calmo, não dê trabalho, não chore, você entrega para ele o seu celular, você entrega para ele um tablet para ele ficar calmo. E isso está certo ou errado? Então, Eliana, hoje o uso da tecnologia, né, como tudo na vida, eu acredito, ela tem um lado bom e ela tem um lado ruim, né? A gente não pode negar, é um caminho sem volta, a tecnologia nas nossas vidas. Ela hoje é base de comunicação, então ninguém se comunica hoje além da tecnologia, né? Além do telefone, enfim. Mas tem sim o seu lado negativo. Onde é que está o ponto X? Como qualquer outra coisa, no equilíbrio, né? No uso com moderação. E aí é onde a gente encontra a dificuldade, né, de lidar com alguns pais que não conseguem, desde a mais primeira idade, dar esse limite para as suas crianças. E aí, quando chega na adolescência, fica muito mais difícil de fato, né? Você não consegue mais trazer de volta aquela criança que está viciada. É, de fato, um vício, né, no uso do aparelho eletrônico, seja do telefone, os jogos que tem pelo telefone ou pelos tablets da vida, né? Então, trazendo para a realidade da educação hoje, eles estão presentes, os telefones celulares, dentro das nossas escolas, né? Que é corresponsável por uma educação. A gente fala que responsável, de fato, é como você falou, são os pais, né? É o seu primeiro ambiente ali, que é o ambiente familiar. Em seguida, a criança, logo no começo, já vai para a escola, e lá na escola a gente tem aí também o uso da tecnologia. Tem o seu lado bom, sim. Hoje a gente tem as plataformas, né, que são ferramentas que a gente utiliza hoje, né, para, enfim, a pedagoga daqui a pouco vai poder falar melhor sobre isso, eu como psicóloga, né, para assessorar a gente aí no processo de educação. Mas a gente tem o telefone que vem com as crianças de casa. Então, se o pai entrega a você um telefone e você chega na escola, quem sou eu para tomar seu telefone? Né? E aí na escola a gente vai impor regras para o uso desse aparelho de telefone, mas a gente tem alguns problemas sim. Então existem crianças, por exemplo, a gente teve um caso lá na escola que a criança ela era tão viciada que ela ficava esperando, ansiosa, dar um intervalo e ela já saía com o telefone e ali ela ficava. Então o rendimento dela na sala não era positivo, porque ela estava ansiosa para utilizar aquele aparelho. Algumas vezes a professora encontrou mexendo assim dentro da bolsa, né? E aí quando sai da sala, foca ali naquele aparelho pequenininho e os amigos, né? E a interação social onde está. E aí a gente teve que entrar incisivamente com um trabalho de
reinserção dessa criança. E aí trazer jogos, trazer amigos, trazer conversas, né, para que ele conseguisse entender o prazer fora daquele aparelho ali pequenininho do Mas é algo telefone. que começa com o gesto dos pais, né? Sem dúvida que nenhuma. Entregam, Sem toma, dúvida. aqui tem um joguinho, tem um desenhozinho, tem alguma coisa para a criança parar de chorar, não dar trabalho, não perturbar, né? Você tem cheguei em casa, estou cansado ou cansada, então toma aí o celular, fica aí brincando porque eu preciso dormir, alguma coisa assim. Exatamente. O problema é que você, pai, vai enfrentar lá na frente, quando for adolescente, está começando naquele gesto ali, né, do celular. Correto, Eliana, isso mesmo. Bom dia a todos. Assim, a tecnologia, como Karine colocou, realmente é algo que já faz parte da nossa vida, né? A gente hoje vê todos os âmbitos da sociedade, cada vez mais a gente está tendo aí uma grande revolução 4.0 que traz essa tecnologia à tona para todas as esferas da sociedade. Mas a gente hoje, enquanto formadores, enquanto educadores, enquanto sociedade, a gente precisa estar muito atento até que ponto a gente precisa monitorar esse uso dessa tecnologia. Obviamente que dentro da educação a gente tem ferramentas, plataformas educacionais que são fantásticas, facilitadoras, inclusive, do processo de ensino e aprendizagem. Plataformas hoje que a gente consegue, de alguma forma, personificar esse ensino. A gente escuta muito falar do ensino híbrido hoje, né, da sala de aula invertida. Tantas ferramentas com o uso dessa tecnologia traz a favor dessa educação. Mas existe também um grande perigo, né? Quando a criança, quando o adolescente, ele não consegue, através dessa tecnologia, separar o momento certo de parar. Então, tem crianças que, de fato, como Karine colocou, ficam numa situação de risco, porque eles não conseguem, eles não têm, na realidade, o filtro para poder ponderar o que está por trás daquela rede social. Eu costumo dizer assim o seguinte, que os adolescentes, os jovens, e às vezes até algumas crianças, elas sabem manusear, entendem de celular melhor do que muitos adultos, mas não tem a malícia. Isso. Né? Sempre a gente acompanha pelos telejornais, aqui na TV Tribuna a gente recebe muitas denúncias de pais que, olha, tem alguém conversando com a minha filha, tem alguém pedindo algo da minha filha, pedindo fotos, pedindo para fazer determinadas poses, algumas coisas assim, e é um perigo, eu não sei quem é a pessoa que está lá, o que é que eu faço, recorre à polícia, os pais ficam desesperados, e você vai criando um trauma na criança, quer dizer, existe uma falta, para muitas delas, uma falta de malícia. Eu chamaria isso de falta de maturidade. Né? Como você falou, a gente pega muitas crianças sabem manusear o telefone muito melhor do que a gente, né? E aí o que é que acontece? Aos 2, 3 anos, muito menos do que isso, a gente vê crianças mexendo ali com habilidade impressionante. Mas aquilo ali não tem objetivo. É aleatório, é um jogo aleatório. Isso vem antes do processo de alfabetização. Então ele vai pelo visual, né? Ele sabe que se jogar para cá vai ganhar e ganha um pontinho aqui, ganha alguma coisa ali e aí ele vai. Só que aquilo é vazio de sentido, entende? E quando uma coisa não tem sentido, ela está no risco de ser perdida. Você se perde ali. Não tem sentido para você, você não aprende aquilo ali. E aí, por isso que a gente, assim, até os 3 anos de idade, é extremamente perigoso. A criança está ali focada, ok? Você entende que ela tem a visão dela focada aqui e a visão periférica dela. Ela perde. Nesse começo da infância, a gente precisa usar muito mais o corpo, até para a gente conhecer o nosso próprio corpo, saber o uso dele, ter a visão focal, a visão periférica, e as crianças começam a perder isso, tá? Hoje, todo o estudo, toda a ciência é baseada na neurociência, né? E aí eles falam o desenvolvimento motor fino, que é esse movimento aqui pequeno, e o amplo, né? A criança muito pequena, ela está no amplo, para depois ir para o fino. E aí, quando você dá um aparelho dela pequenininho, que o foco dela é aqui, ela vai aqui e ela perde aqui todo esse campo de visão. E aí, não tem objetivo, é simplesmente jogar e ganhar. E aí, cadê a maturidade para ela saber lidar com aquilo? E aí vem 4, 5, 6 e 7 anos. Ela já vai crescendo educada dentro daquilo ali. E sem contar que existem algumas crianças, o seguinte, que se você não der ou o celular ou o tablet na hora, chora, esperneia. E aí eu falei assim, olha, é um problema que os próprios pais criam. Isso, exatamente.
Uma coisa muito importante nesse contexto é a gente perceber que essa referência para a criança parte da família, do pai. Ela tem o pai e essa mãe como esse exemplo. Exatamente. Então, a gente precisa refletir também nessa postura dos pais. Como é que eles estão lidando com essa tecnologia, né? Hoje a gente percebe que cada vez mais os pais não têm esse tempo destinado ao acompanhamento da criança, a perceber esse crescimento, a observar os gostos deles. Então, o pai chega em casa, a primeira coisa que faz quando a criança chora, quando está fazendo birra, é entregar um recurso tecnológico, né? E muitas vezes ele acaba perdendo o tempo que ele poderia dar de ensino, de acompanhamento, de aprendizagem para essa criança. Porque ele também vai. Porque ele também está dentro desse circuito do Isso. celular, né? Então, a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado quanto a isso. A gente sempre diz que a criança, ela aprende através do exemplo. E os pais precisam cada vez mais ter essa conscientização de que precisam, através do seu exemplo, educar, né? E esse é o grande ponto de partida. Principalmente dialogar com o jovem, com o adolescente, com essa criança também que está ali em formação, né? Eu acho que o grande caminho é o diálogo. Essa frase que muitas mães, muitos pais dizem, eu prefiro que esteja em casa, não está ali no computador, mas está em casa do que está na rua, porque a rua tem muita violência. É um ledo engano. É um ledo engano. É um ledo engano. Esse é o grande perigo, né? Eles dizem assim, eu prefiro que esteja em casa, porque aqui eu tenho esse controle. Não tem esse controle. Eu sei com quem chega, quem sai, está em casa, está ali. Muitas vezes os mais espertinhos, não, mãe, estou estudando, está lá no computador, aí você vê realmente a tarefa do colégio, da escola, ou então está fazendo alguma pesquisa, um trabalho, bastou a mãe dar as costas, ele baixa aquela tela e tem uma outra ali que ele está entretido. Exatamente. E conversando com outros colegas. Ele tem um mundo ali, né? Ele está dentro de casa com o mundo nas mãos dele. Essa é a grande verdade. Então, ele está muito mais na rua do que, de fato, dentro de casa. Exato. Né? Então, isso é... Assim, será que, de fato, os pais acompanham isso que os filhos estão assistindo? Porque, veja, a tecnologia, o tablet, enfim, todos os aparelhos eletrônicos, eles estão na nossa vida e eles não vão sair, né? Mas, assim, eu acompanho que uso o meu filho faz disso, existe um sentido para isso, existe um objetivo para isso, né? Enfim, dentre outros perigos, dentre outras perdas, a gente tem o sono, né? Eu li recentemente que saiu uma pesquisa na Inglaterra que eles entenderam que para cada hora da criança até 3 anos de idade, chegando aos 4, para cada hora da criança perdida no aparelho eletrônico, perdida não, né? Utilizada no aparelho eletrônico, ela perde 15 minutos de sono. E aí algumas pessoas podem dizer assim, o que são 15 minutos, né? E aí 2 horas, 30 minutos. O que são 30 minutos? 30 minutos para o sono de uma criança que está em desenvolvimento é muita coisa, né? Então, o perigo começa daí, do pequenininho. E aí vai crescendo, esse uso vai aumentar, porque aí ele vai aprender novos jogos, ele vai aprender a mexer no telefone celular, e aí eles têm o WhatsApp, eles têm o Instagram, né? Quantas redes sociais a gente tem hoje, né? Exato. E tem aqueles assim, se você não está no Instagram, se você não tiver tantas curtidas, se você... As brigas, né? Quer dizer, tem uma série de coisas que envolve e que traz o perigo para o seu filho. Olha, eis algumas dicas para os pais. Mantenha o computador em um lugar que você possa ver o que as crianças, no caso seus filhos ou filho, está olhando e fazendo. Converse muito com o seu filho. Explique a ele os assuntos que despertam interesse. Assim, eles não terão curiosidade em procurar na internet. Limite os horários de acesso à internet. Incentive o uso da internet para pesquisas, vídeos interessantes e aprendizado. O Ponto de Vista faz um rápido intervalo e a gente volta no próximo bloco. Até já. Quando a internet vira um perigo, esse é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio eu recebo a psicóloga Karine Brito e Luciana Lima, que é pedagoga. Veja só, a gente colocou na primeira parte do programa, né,
do hábito que muitos pais têm, continuam tendo, infelizmente não vão parar. Muitas vezes a família sai, cada um está com o seu celular e parece que eles ficam conversando, né, pelas redes sociais porque não se falam, né? A linguagem é tecnológica e isso é muito ruim. Mas a gente tem muitos pais, muitas mães que estão aí aflitos porque os filhos não conseguem mais manter o diálogo. Isso. Não sabe o que o filho está fazendo, né? Muda de comportamento, muda a maneira de se vestir, muda o linguajar. É como se os pais não têm mais o controle. Como resgatar isso? Através da escola e com o trabalho de psicólogo. Exatamente. Exato. A escola, acho que é uma grande aliada, né, junto à família nesse processo educacional, na realidade. É importante manter esse diálogo com as crianças, observar, se aproximar, na realidade, do que eles gostam, porque assim, não adianta a gente criar uma máscara diante de tudo isso que está acontecendo. A gente precisa ir ao fundo, reconhecendo os espaços, respeitando os limites da criança também, desse adolescente, porque muitas vezes eles escondem uma fragilidade que a própria família, que os próprios pais desconhecem, porque não existe o diálogo ainda mais dentro da sua casa. Então ele vai buscar refúgio exatamente nas redes sociais. Quem está ali do outro lado percebe essa fragilidade, né? E acaba se aproveitando, e onde a gente precisa ter muita atenção. E as crianças e os adolescentes, Eliana, eles começam de fato a sinalizar, a dar sinais em casa com comportamento de irritabilidade, né, com uma falta de paciência. Então, os pais precisam estar muito atentos a isso. Não é só uma birra, não é só... Então, você precisa ir um pouco mais a fundo, conhecer, conversar, dialogar com esse adolescente e também conhecer um pouco dos gostos, né? Não adianta a gente só proibir. Ou seja, conhecer um pouco o filho, né? Filho, que muitos pais não conhecem o filho que tem. Exato. Né? Olha, quando uma criança ela está viciada em internet? Então, como você falou aí um pouco antes, quando chega nesse ponto, né, de mudar o jeito de vestir, mudar o jeito de falar, mudar uma série de coisas, isso que a Luciana está falando é muito importante. O pai se aproxima, né, conversa um pouco, tenta entender o que é que está acontecendo. Às vezes é até uma questão de identidade, de fato, de reconhecimento, de faixa etária, ok. Então, assim, não vamos se desesperar tanto, né? Então, vamos tentar entender o que é que de fato está passando ali, né? E eu acho que buscar um profissional que possa ajudar, né? Que possa, às vezes, a gente fica tão dentro do problema que não consegue enxergar. Então, acho que a busca por um profissional especializado é um caminho muito bom, né? Que aí você começa a clarear, a abrir, né? A tentar entender o que é que está acontecendo de fato. No caso do adolescente, né? A gente precisa não ir de encontro a ele, né? É muito complicado. A proibição, não. Vou tomar teu celular, vou desmontar, desligar o computador, tomar um notebook. Esse não é o caminho. Não, eu não tenho dúvida de que ele vai dar um jeito. Isso. Ele vai dar um jeito de encontrar a internet, encontrar a rede social por algum outro caminho. E talvez um caminho muito pior, né? O escondido muito pior. Então, tem que permitir que aconteça. Mas aí vamos buscar o equilíbrio disso. E aí eu acho que nessa hora, pelo que a gente está conversando aqui, já é a falta de equilíbrio, a falta de controle de tudo. Por que não procurar um profissional que possa interceder, né, dentro dessa família, ajudar essa mãe, esse pai a compreender o filho, ajudar o próprio filho a se entender e aí, enfim, fazer essa mediação aí familiar. Eu acho que é o caminho... O que pode estar faltando, de repente, para muitos pais é o fato assim, de você poder explicar, entender um pouco como é que funciona a internet e o que pode vir com a internet. Correto. Porque muitas crianças, muitos adolescentes sentam, pegam o seu computador, ou o seu tablet, ou o próprio um notebook e está ali, pelas redes sociais, começar a falar por fotos, alguém que chamou a atenção, porque tem aquela história de você ficar dizendo quem eu sou, manda uma foto minha, a idade que eu tenho, você não sabe quem são as pessoas que estão recebendo, né? Então, essa falta de diálogo, existe essa falta de diálogo entre os pais e os filhos, nesse sentido? Existe. Isso que a Luciana está falando, de você se aproximar mais e conhecer mais. Se eu sou tua filha, você não se aproxima de mim, você não diz que eu sou bonita, você não me valoriza, eu vou buscar isso fora. Inevitavelmente, o ser humano ele precisa disso,
Tá? Isso aí é o que move a gente a se motivar, a continuar vivo, né? A ter essa autoestima elevada. Se eu não consigo encontrar isso dentro de casa, uma mãe, um pai, um irmão, alguém que nem olha para mim, eu vou buscar isso fora, sem dúvida nenhuma. Tá? Isso, e utilizar também esse artefato digital como algo positivo para essa relação familiar. Sim. Né? Então, buscar, mostrar, porque assim, o que a gente precisa também entender, nós somos de uma geração, né? Uma geração Y, XY, alguns XY, né? E a gente está vivenciando agora uma geração Z. Né? E o que significaria exatamente essa geração Z? São nativos digitalizados, digitais, né? O que a gente chama de nativos digitais. Por quê? Porque eles nasceram na era da tecnologia. Então, é importante a nossa geração, que é uma geração que ainda está se alfabetizando tecnologicamente, procurar também, sabe, aquela coisa de sair dessa postura tão incisiva do autoritarismo e realmente descer um pouco para mostrar para a criança, olha, vamos ver esse jogo com a mamãe, mostra para mim o que está acontecendo. A criança precisa sentir confiança, se sentir segura. Ela precisa aprender a confiar muito mais nos pais, na figura da mãe ou na figura do pai, do que na pessoa com quem ela está conversando ali pela internet, que é uma imagem que muitos não têm, uma falsa fotografia que você não sabe de fato quem é a pessoa que está ali do lado. Exato. Então, né, quando a criança percebe esse cuidado, essa interação na realidade, ela começa a ter credibilidade. Então, a gente tem exemplos de pais que chegam no final de semana e marcam de jogar com seus filhos, jogam online, estão ali realmente jogando juntos e estão compartilhando de um momento em família, né? Então, a gente precisa entender que tudo precisa ser mediado, acompanhado e mediado, né? A gente tá pontuando os perigos que existem por trás da internet, mas a gente precisa entender também que ela é um elo de aproximação, pode ser um elo de aproximação também. A gente precisa ter o cuidado com esse muro, o que está por trás do lado desse muro. Né? Mas dentro da nossa casa somos nós os responsáveis. Então, eu que preciso ter esse controle, eu preciso ter esse acompanhamento, eu preciso fortalecer esse vínculo para que essa criança cresça saudável, ela tenha o desenvolvimento. Porque o que nós estamos percebendo é que cada vez mais nós estamos vivenciando crianças e adolescentes num nível de estresse altíssimo. Porque o jogo no virtual, às vezes, vai demandar para ele de algo irreal. Então, por exemplo, quando ele está jogando ali um jogo e ele está matando aleatoriamente, ele não consegue perceber que se ele machucar um bichinho, aquele bichinho vai sofrer. Porque no jogo, quanto mais ele machucar, ele vai conseguir, ele ganha pontos. Ele é um vitorioso. Ele é um vitorioso. Então, veja, são questões que estão distorcendo os valores que em tantos anos a família vem buscando conservar. Né? E aí a gente precisa ter essa atenção. E sem contar que existem algumas crianças ou adolescentes que quando estão marcando pontos, estão ganhando, é a forma deles se sobressair. Exatamente. Foi interessante essa palavra que ela utilizou, a questão do matar aleatoriamente. Qual é o sentido disso? Né? Eu acho que é importante o pai chegar e dizer, meu filho, qual é o sentido? Me explica o objetivo desse jogo. E aí, estão matando quem? Para quê? E o que você está ganhando com isso? Né? Eu entendo que existe o jogo e em algum momento é bom jogar aquilo ali, até porque nós temos dentro de nós todos os sentimentos e emoções. E elas são descarregadas em algum momento, em algum lugar. Né? Mas assim, se tudo passa a ser aleatório e sem sentido, sem objetivo, que sentido e objetivo eu tenho na minha vida? Então, a proximidade do pai e da mãe é justamente para isso. Eu digo pai e mãe, mas dos responsáveis, né? Quem está muito próximo da criança, né? Exato. Olha, como substituir o celular por brincadeiras criativas, brincadeiras saudáveis? Isso. Porque o que eu acredito e que eu vejo, infelizmente, em alguns casais, algumas famílias, é que a distância que ficou entre os pais e os filhos é muito mais além do que a tecnologia, ou até mesmo é a tecnologia, né, que não tem tamanho. Então, como você, de repente, fica, ó, vamos fazer uma coisa diferente hoje, mas parece que são duas pessoas estranhas. Isso que a Luciana falou. Se na hora do jogo você aproxima do seu filho e joga ali com ele, e você delimita um tempo, né? Isso. Porque ele pode ser utilizado, ele é extremamente saudável, mas delimite um tempo, 1 hora por dia, 1 hora e meia, ok. Depois, Eliana, hoje a gente estudando na neuropsicologia,
O que é que a neuropsicologia indica? Os jogos de tabuleiro, o bingo, os jogos que a gente jogava da nossa geração XY. Ai, que era tão bom. Que era tão bom, né? O Fazer jogar uma bola. partida de dama, de xadrez, que você tem Pronto. que pensar. E o bingo, que você reúne uma série de pessoas ali para jogar e gritar aquele bingo, né? E aquilo acaba unindo as pessoas. Então, assim, pode avançar, a tecnologia vai e vem, mas aí a gente tem aí os nossos jogos antigos, né? Servindo como os melhores ferramentas para criar laços, né, e vínculos familiares. Quer dizer, para o pai, que você está percebendo que o seu filho pode estar viciado, para você não saber com quem ele está falando, para quem ele está trazendo para dentro de casa, ou para dentro da vida dele, sem você saber, vamos acordar enquanto é tempo. Vamos começar a entender como funciona a internet, policiar, acompanhar, se tornar um amigo. Agora, para aqueles pais em que os filhos já estão viciados, que já mudaram de comportamento, o caminho é procurar ajuda profissional. Sem dúvida nenhuma. E sempre há tempo, né? É sempre tempo de a gente corrigir, de a gente reestruturar, reorganizar. Procura ajuda. Eu acho que tem tanta gente boa hoje, né? E tá aí entendendo do mundo, porque a gente vai se especializando. E aí a tecnologia, o mundo virtual, os webbullies da vida fazem parte hoje do nosso estudo, né? Então, acho que é interessante. Procura a escola. Exato. A escola é o primeiro ambiente onde a criança sai da sua casa e ele vai para a escola. Procura a escola, busca ajuda. Então, famílias parceiras da escola têm um êxito muito maior na educação e no desenvolvimento desse filho. E aí procura os profissionais. Né? Exato. E, assim, várias instituições de ensino hoje têm um espaço, né? Um chamado Serviço de Orientação e Psicopedagogia, que eles estão abertos exatamente para ouvir essas famílias, para ajudar essas crianças, esses adolescentes. E a partir dessa primeira avaliação, né, obviamente que a gente faz os encaminhamentos, né? Então é importante a família procurar a escola como uma grande parceira, aliada nessa luta, vamos dizer, dessa forma. Assim. Gente, infelizmente o programa chegou ao fim. Mas antes que, de repente, a sua situação, a situação do seu filho não vire um caso de polícia, né, que ninguém quer que isso aconteça, vamos acordar, vamos nos mexer e vamos tentar usar a internet, seja no celular, no tablet, no computador, né, de uma forma saudável. Muito obrigada pela participação de vocês. Que agradeço. O Ponto de Vista chegou ao fim. Nós estaremos de volta, gente, no próximo sábado, às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Aproveitem o sábado, aproveitem o domingo. Gente, curtam a família, esqueçam um pouco o celular e as redes celulares lá. Vão pra praia, vão caminhar, vão jogar bola, vão fazer alguma coisa junto. E a gente se encontra no próximo final de semana. Até lá. Obrigada.